Os brasileiros recebem mais de 1 bilhão de chamadas indesejadas por mês. É isso que revela uma matéria publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, que detalha um relatório entregue pela ANEEL a um comitê de gestão desse tipo de problema, né, que os brasileiros enfrentam. Bom, claramente há uma eficácia, a ineficácia, melhor dizendo, da Anatel para coibir essas chamadas indesejadas no telefone. Há relatos, por exemplo, de pessoas que recebem entre 10 a 15 chamadas por dia indesejadas. Eu estou nesse número, nessa parcela da população. São spams, são tentativas de golpe, como caracteriza e identifica o meu smartphone. Mas a questão é mais grave ainda. Como essas empresas têm acesso aos nossos números de telefone? Sempre quando há um vazamento de informações, isso é relativamente frequente, as agências bancárias sempre se esforçam em dizer que está tudo bem, que a sua conta está protegida, mas os seus dados é que ficam expostos. Lembrando que no Brasil existe uma lei geral de proteção de dados, é uma lei bastante severa, mas claramente a Anatel não tem conseguido cumprir o seu objetivo. E olha que já foram aplicadas multas pesadas para TIM, Claro, Vivo, mas mesmo assim essas empresas continuam. Olha só uma perguntinha. Quem é que vende esses números? Quem é que vende a assinatura desses números para essas mesmas empresas? São as operadoras de telefonia. Será que não daria para fiscalizar melhor ou para restringir o número de telefones disponíveis tanto para os cidadãos mortais como nós, como também para as empresas que operam no telemarketing? É para se pensar. O Farol de Limeira está no ar. Segunda-feira, 27 de janeiro, o ano é 2025. A partir de agora, mais uma edição aqui do nosso Farol de Limeira, itinerante. E já vou bater um papo com José Antônio Encinas, que está retornando de um curto período de descanso e já está conosco nesse início de semana. Lembrando que 10h30 teremos aqui a participação de Leila Nide Paula, e hoje ela vai falar sobre o consumo de ovos, né? Virou uma polêmica no Big Brother aí, por aquela, não sei se é atriz, se é modelo, sei lá o que ela é. Em todo caso, Zé Ensina, seja muito bem-vindo. Um grande abraço, amigo. Bom retorno. Obrigado, Beto. Grande abraço para você também e para todos que acompanham o nosso Farol de Limeira. Cumprimentando também o nosso operador técnico, J. Neto. Aí, J. Neto. Você sabe que de vez em quando, ele ficou com tanta inveja que você foi viajar, que você foi para a praia. Sexta-feira ele foi trabalhar de bermuda e chinelo, sabia disso? Ah, é? Ah, ele Ah, mas o estava, calor, mas tá o calor, né, estava, Beto? Realmente está insuportável. verdade. Mas tá bom, Zé Antônio, mais uma vez bem-vindo. Deixa eu falar um pouquinho com você sobre a viagem. Como é que foi, como é que estão os preços lá em Ubatuba? O que você pôde observar e comparar? Olha, Beto, como você, nós conversamos antes até, né, da viagem, aquele receio, né, Beto, da virose, né, que pegou aí uma grande parte aí das pessoas que estiveram aí no final do ano, né, Beto, principalmente o Réveillon e comecinho do ano no litoral sul e também no litoral norte. Então eu fui meio que precavido dessa vez, viu, Beto? A gente acabou levando aí muitos alimentos assim que a gente ia consumir por lá, embora a gente estivesse, né, hospedado num local onde tem pensão completa, né, Beto? Então não havia tanta preocupação, mas com aquilo que ia ser consumido ali na praia. Então a gente acabou não comprando muitos alimentos, Beto, que fossem manipulados ali na hora, né? Então para evitar esse dissabor aí de estragar a viagem aí com uma virose, né? Mas fora isso, os preços continuam salgados, viu, Beto? Eu observei lá, né, pelas barraquinhas que continuam bem elevado, sim. Por isso que é interessante, né, cada um que puder, né, levar ali as suas bebidas, né, Beto? E aí você acaba evitando, né, de pagar aí valores aí quase o dobro daquilo que realmente você pode comprar no mercado. Verdade, os preços continuam inacessíveis, né, no litoral. E você notou se a cidade estava um pouco mais vazia ou estava Não, cheia? Não. Beto,
lotada, impressionante. Eu lotada. estava com esse pensamento também de que fosse ficar mais tranquilo, né? Já mais final de mês, né? As pessoas voltando ao trabalho, né? Aquelas que haviam aí tirado um certo descanso no finalzinho do ano, começo de janeiro, Beto. Mas olha, e Ubatuba ela está assim numa situação de mobilidade, Beto, terrível, né? Que você está numa determinada praia, vamos lembrar que a faixa litorânea ali de Ubatuba tem mais de 40 quilômetros, né, Beto? Se você for ver ali da Maranduba até o finalzinho lá, depois de Itamambuca, né, para o Mirim, naquela região, são mais de 40 quilômetros, né, Beto? Então, se você está localizado ali mais no sul, até você chegar no norte, são horas e horas para você chegar, porque fica tudo congestionado, né, Beto? Principalmente ali na região das Toninhas, Praia Grande, principalmente. Então, é complicado, viu, Beto? Desta vez, para você ter uma ideia, a gente acompanha pelo Waze, né? Como é que está o movimento. Da onde eu estava, né, na Praia da Enseada, até chegar no Itaguá, que é o centro, à noite, por exemplo, estava demorando em torno de uma hora, Beto. Então, você pensa, né, uma hora para eu ir até lá, depois quase uma hora para voltar, acaba não compensando, né, Beto? Então, a gente acabou ficando mais naquela região onde você já está hospedado, né, para evitar esses dissabores de ficar aí parado no congestionamento, Beto. Verdade. É uma praia longa, mas os trechos são relativamente curtos e os imprevistos podem acontecer a qualquer momento, né? A qualquer momento. Um Sim, carro que Beto, sim. quebre, É, um carro que uma quebra, pequena batida, um acidente. sim, aí para tudo, né? Então você tem que ficar bem esperto mesmo, né? E ali a mobilidade tem que ficar restrita realmente a um pequeno trecho ali para você não é porque você está ali para tentar descansar, né, Beto? Para não passar transtorno, aquilo que a gente já está habituado no dia a dia. Então, quando você vai lá, pelo menos eu, né, na minha família, a gente tem esse pensamento de tentar não enfrentar esses congestionamentos aí. Tem gente que é mais aventureira, né, Beto? E vai embora, tenta chegar naquele outro local. É legal isso, mas você também pode ali perder ali algumas horas de divertimento, né? Em vez de ficar ali mais tranquilo no seu cantinho ali e não enfrentar esse tipo aí de sabor. Eu tenho procurado assim tentar ajustar os meus horários de viagem, sempre que eu, principalmente aqui para o litoral, para você evitar. Isso não significa que você não vai ter problema nenhum, mas que você evite. Você quer um exemplo? Quando a gente desce para cá, no finalzinho da Imigrantes, quando você escolhe aí o sentido, se você quer vir para, você vai para rodovia Padre Anchieta, ou aliás, a Padre Manuel de Nóbrega, ou você vai para Piaçaguera, Guarujá, ou vai para Santos, né? Tem uma bifurcação ali com três possibilidades. E passando no sentido Cubatão, existe assim, dá para a gente ver a confluência das pessoas que vêm da Padre Manuel de Nóbrega e também das pessoas que estão tentando se deslocar pela Anchieta, tentando pegar imigrantes. Zé do céu. Eu dei uma olhadinha nesse entroncamento, e, inclusive você tem que ficar esperto, porque se você fica do lado direito da pista, você entra exatamente junto com aqueles carros que estão tentando entrar nesse entroncamento, aí você Sim. fica parado. Você tem que ir pelo lado esquerdo, quando dá uma brecha, aí você vai embora, tudo livre. Mas ontem, por volta de 1h30, 2 horas, já as pistas completamente congestionadas no sentido capital. Evidentemente Sim. que isso foi impulsionado pelo mau tempo, choveu um bocado, choveu uma barbaridade aqui no litoral ontem, até por volta de 8 horas da noite, uma chuva intermitente forte. E é claro que quando chove no litoral, as pessoas se apressam a ir embora, né? Porque daí não tem o que fazer, né? Aí você fica olhando para a cara do Exatamente. outro, lá no apartamento, vendo televisão, então a gente já pega e sobe. Então todo mundo subiu ao mesmo tempo ontem, foi um negócio, viu? Foi um negócio, mas eu me livrei dessa. Mas é isso aí. É. Zé, vamos falar de Limeira agora. Tem uma informação, não sei se você chegou a ter acesso, um rolinho que aconteceu envolvendo carros da Guarda Municipal. Parece Sim. que houve um bloqueio, agora já houve um desbloqueio. Você está por dentro? O que aconteceu, hein? Na verdade, Beto, é o seguinte, né? Os carros da Guarda Municipal aqui de Limeira, Beto, eles pertencem a uma locadora, né? Isso já acontece há algum tempo,
a prefeitura decidiu por esse esquema, Beto, para evitar aquela manutenção, né, em que os carros ficavam parados ali muito, muito tempo para reparos e tal, e aí a guarda ficava sem veículos. Quando você faz uma locação, né, Beto, aí num grande número de veículos, como foi o caso, aí o que acontece? Você sempre tem à disposição as viaturas. Se ela está com problema, a locadora coloca um outro carro no local. E o contrato, Beto, entre a locadora e a prefeitura está naquele processo de negociação para renovar, né, o contrato. E aí a empresa, Beto, remotamente ela desligou aí, fez com que os carros não ligassem, né? Ou seja, ela parou a frota toda, né? Evitando e não permitindo que a Guarda Municipal pudesse utilizar os veículos, Beto. Então, a prefeitura entrou na justiça e aí a justiça já determinou, né, que a empresa que agiu de má fé, que não poderia ter feito isso quando está havendo um processo de negociação, né, Beto? Então, aí a empresa agora tem um prazo aí para devolver os carros aí à rua, né, vamos dizer assim, com uma multa de R$ 20.000 por dia, caso ela desobedeça essa determinação judicial, Beto. Então ficou nesse sentido aí, mas é complicado, né? Você ter uma frota e de repente, do dia para a noite, a empresa acaba remotamente desligando aí os veículos, né, para que eles não pudessem ser usados aí pelos GCMs aqui de Limeira, Beto. Mas foi isso, né? Agora a gente aguarda, provavelmente a empresa vai acatar essa determinação da justiça e o juiz também aí deu um prazo de 30 dias para que haja a conclusão dessa negociação, né? Para que esse impasse não tenha sequência, né, Beto? Existe um modus operandi, vamos dizer assim, principalmente no início de qualquer governo, não estou me referindo especificamente a essa transição que ocorreu em Limeira, aliás, muito mal feita, por sinal, mas existe um modus operandi quando a pessoa ela vende uma dificuldade para depois apresentar uma facilidade. Então, às vezes, assim, deixa acontecer o problema e aí, olha, falei que estamos sem dinheiro, falei que está difícil, falei disso aqui. Então, isso, na minha opinião, repito, não só em Limeira, mas em outras cidades também, é um jeito de agir, né, do novo gestor público, de deixar bem claro a falta de recursos ou aquilo que aconteceu anteriormente, né, algo que não foi cumprido. Bom, Zé, tudo bem, esclarecido esse ponto, vamos a uma notícia muito triste que você tem. Mãe e filha perderam a vida ontem no trânsito, na estrada mais especificamente. Isso mesmo, Beto. No início da noite de ontem, Beto, uma mulher, né, a Ivone de Oliveira Galindo Ferreira, de 69 anos, Beto, ela estava acompanhada de sua mãe, a Irene Galindo Ferreira. As duas estavam num veículo, um Renault Captur, trafegando pela rodovia dos Bandeirantes. Aqui no trecho de Limeira, Beto, ali na altura do KM 166, a Ivone ela foi acessar, né, ela acessou um retorno que daria ali acesso à rodovia Washington Luiz. E não sei, Beto, ao certo, a polícia ainda vai investigar os motivos, né? Mas ela acabou perdendo o controle do veículo assim que ela acessou esse retorno. Talvez estivesse ali numa velocidade um pouco acima, não se sabe ainda, somente aí após o laudo da perícia, Beto, é que vai ser possível analisar. Mas o fato, Beto, é que ela entrou nesse retorno, perdeu o controle ali do Renault Captur e acabou chocando o veículo, Beto, de frente ali com um barranco, né, que existe ali naquela curva, né, faz o retorno ali até o acesso à rodovia Washington Luiz. Com o impacto, Beto, as duas sofreram ferimentos, né? E a mãe da Ivone, a dona Irene, de 93 anos, Beto, acabou falecendo no local. E aí a polícia, o serviço, né, de resgate foi até o local, é, levou a Ivone, né, que era a condutora do veículo, até a Santa Casa e ela ficou lá recebendo os cuidados, Beto, né, durante a madrugada, mas infelizmente hoje pela manhã a Ivone, né, que estava dirigindo o veículo, também faleceu. Ou seja, então
tanto a mãe como a filha que estavam nesse veículo, né, que sofreu esse acidente ontem à noite lá na rodovia dos Bandeirantes, nesse retorno, né, acabaram aí, então, sofrendo esse acidente e as duas faleceram, Beto. Uma notícia triste aí, né? As duas, Beto, residiam na capital, né? Eram de São Paulo, capital, e acabaram, então, perdendo a vida aqui em Limeira, Beto. Lamentável, lamentável. Nossa profunda solidariedade aos familiares e amigos. É muito triste. Qualquer acidente no trânsito já é triste dessa forma, então nos deixa sem palavras, né? Tá bom, Zé, então vamos evitar falar agora de futebol Sim. paulista. Eu queria só um comentário seu a respeito da Inter, né? Segundo empate da Internacional, isso é preocupante, mas enfrentou uma boa equipe, né, Zé? Então, Beto, na teoria, sim, né? A Inter tem 3 jogos no campeonato. Vamos lembrar que na estreia ela não jogou contra o São Paulo, né, Beto? Que estava fazendo lá sua excursão aos Estados Unidos. Então a Inter tem um jogo a menos, mas ela vem de 3 empates, né, Beto? Ela empatou com o Guarani na estreia, depois empatou com o Novo Horizontino fora de casa e agora empatou com a Ponte Preta. A Ponte até que está num bom momento, Beto, mas a Inter estava vencendo, né, a primeira etapa, jogando melhor, né? Teve chances de fazer o segundo gol, né, Beto? Com o jogador ficando frente a frente com o goleiro, mas desperdiçou. Na etapa final, Beto, o treinador da Ponte, ele fez 4 alterações ali no intervalo, né? Ou seja, ele viu que o time não estava jogando bem, trocou 4 jogadores e a Ponte melhorou muito. Foi para cima e acabou conseguindo esse empate, Beto, numa falha ali da defesa, né? A disputa ali de um pé de ferro na ponta esquerda da ponte, o jogador levantou a bola na área e também, né, outra falha da zaga, um jogador veio, cabeceou livre para fazer o gol da ponte, gol do empate. E com isso a Inter agora, Beto, ela tem apenas 2 equipes que estão atrás dela na pontuação, né, com 2 pontos. No caso aí é o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem apenas 2 pontos. E agora, então, a Inter ela está bem próxima ali da zona de rebaixamento, né, Beto? Não era aquilo que a gente imaginava. Jogando em casa, a Inter deveria ter vencido pelo menos um desses jogos, né, contra a Guarani ou a Ponte Preta, né, Beto? São jogos em casa, você tem que fazer resultado para evitar de mais para frente aí, quando vai enfrentar adversários mais difíceis, né, Beto? Lembrando que a Inter ainda pega o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, Bragantino, ou seja, tem adversários bem difíceis pela frente e esses jogos em casa aí contra equipes do mesmo nível, a Inter deveria vencer, mas agora tentar na próxima quarta-feira enfrenta o Noroeste em Bauru, Beto, e é um adversário que está na frente da Inter, né? Tentar buscar um resultado lá. Tá certo. Mais uma vez, bem-vindo, meu amigo. Amanhã tem mais. Um grande abraço, ótima semana. Grande abraço, Beto. Tchau, tchau. Muito bem. Daqui vamos até a redação da Tribuna de Limeira. Vou bater um papo agora com o Antônio Cláudio Pontorim, que já está. Aliás, não, ele está nos estúdios. Opa, Pontorim está nos estúdios do Farol e eu aqui, longe, fazendo à distância o programa. Pontorim, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Beto. Bom dia a todos. De fato, eu estou aqui nos estúdios, né, do Farol para a gente bater o nosso papo tradicional de segunda-feira, né? E de toda semana. A gente vai ter muito assunto pela frente ainda, né? Certíssimo. Bom, Cláudio, para variar, né, manchetes nos jornais ontem, né? Vamos começar com política internacional. Donald Trump peitando a Colômbia e por causa dos refugiados, mas em meio a esse tema existiu outro muito mais grave, né? Que foi a deportação dos brasileiros que estavam ilegalmente nos Estados Unidos. Cláudio, eu vi relatos ontem, impressionou a forma, digamos assim, nada cordial, nada humanitária, que foi usada pelos norte-americanos para o envio desses brasileiros. Cláudio, o que você achou disso? Beto, de fato, eles transportados aqui para o Brasil, né, num avião militar, que precisou fazer algumas paradas por falhas técnicas, não tinham ar condicionado no avião, não podiam ir ao banheiro, né, e quando iam
tinha que ficar as portas abertas e foram transportados, algemados e com corrente nos pés como se fossem criminosos, né? E não há nenhum relato de que eles, nos Estados Unidos, no período em que estiveram lá, tiveram alguma ação criminosa, né? Roubos, furtos, assassinatos, coisas dessa natureza, que lhes rendessem boletins de ocorrência onde estavam, apenas por serem imigrantes, e acabaram chegando a Manaus quando um dos imigrantes conseguiu chamar a atenção na parada em Manaus, né, que foi outra parada por questões técnicas, chamar a atenção externa, né, de um funcionário do aeroporto que acabou chamando a Polícia Federal, e aí houve a intervenção. Os agentes de deportação do sistema de imigração norte-americano foram obrigados a libertar os brasileiros, tirar algemas e as correntes das pernas, e eles voltaram para casa num avião da FAB, Beto. Isso realmente é degradante, é um absurdo. Por não serem criminosos, né, o único crime que cometeram foi entrarem de forma ilegal nos Estados Unidos, né? Então é preciso que haja uma conversa muito séria, um entendimento, para que não ocorra mais esse tipo de questão, né? Quanto à questão da Colômbia, Beto, o Gustavo Petro não aceitou o avião, e o Trump prometeu taxar os produtos em 25% e praticamente fizeram um acordo que de acordo não tem nada, né? O Petros recuou, de fato ele não fez acordo, ele recuou, vai receber os migrantes ilegais que estavam nos Estados Unidos, e ficou tudo por essas e mais aquelas, né? Então, a gente fica preocupado com o que possa acontecer futuramente e também com a questão mundial, né? Já que o Trump ameaçou novamente e disse que vai, de fato, se apossar da Groenlândia, né? Que é uma ilha autônoma e que pertence à Dinamarca. Então, vamos aguardar os próximos fatos. Eu ainda não escrevi nada sobre esses primeiros dias do Trump. Estou começando agora a escrever alguma coisa para o site da Tribuna, mas tá acontecendo muita coisa e a gente tem que esperar mais um pouquinho aí para ver o desdobramento. Mas que não é, de forma alguma, uma ação de uma pessoa que se diga um ser humano, né? E de seus funcionários da imigração. É um absurdo. Eu acho que dentro do território brasileiro eles já não deveriam estar de algemas e correntes, assim como não deveriam estar de algemas e correntes na saída dos Estados Unidos, porque eles não eram criminosos. Perfeito. Cláudio, para a gente fechar, uma informação divulgada na manhã desta segunda-feira, nova rodada de pesquisas da Genial Quest identificou que pela primeira vez durante esse terceiro mandato do presidente Lula, o número das pessoas que desaprovam o governo supera o número de quem aprova. E, Cláudio, existe uma curiosidade que foi identificada pelo Instituto de Pesquisa, que é o seguinte: aquela questão do PIX, né? Aquela divulgação muito mal feita da fiscalização da Receita Federal. Então, houve reflexos dessa escorregada, vamos dizer assim, do governo na divulgação das medidas do PIX, que depois foram revogadas, mas está aí. O dado é que o presidente Lula, pela primeira vez, tem mais desaprovação do que aprovação de governo. Beto, inclusive dentro da sua própria base eleitoral, né? E, na realidade, o que pegou dessa vez, além do PIX, né, que foi muito bem utilizado pela oposição, né? De forma incorreta, de forma a faltar com a verdade, né? Mas o que pegou realmente foi o item alimentação. 83% dos entrevistados, ou seja, 8, né, em cada 10 brasileiros, estão reclamando muito do aumento dos alimentos no país, né? E olha, Beto, desde o começo do governo Lula, desse terceiro mandato,
Eu venho percebendo uma situação, talvez, eu não sei se é coincidência ou se é uma tentativa de reedição, mas nós não estamos mais em 2002 e nem em 2006, né, quando ele completou o seu segundo mandato e saiu com uma aprovação de 86%. Nós estamos em 2025 e parece que, infelizmente, na cabeça do Lula e na cabeça do próprio PT, o seu partido, eles estão vivendo lá em 2002 e 2006. Ou eles tomam ciência disso, ou eles se atualizam, né, em termos aí dessas 2 décadas que se passaram dos 2 primeiros mandatos dele, que foram muito bem avaliados, né? Ou então eles terão que ter um candidato muito bom, porque nem o Lula vai resolver a situação, embora nas pesquisas eleitorais, mesmo com essas derrapadas, ele bate qualquer candidato se a eleição fosse hoje, conforme mostram os institutos. O Quest, né, realmente é hoje o instituto de pesquisa com mais credibilidade no país, né? E é preciso que as pessoas do governo, e agora eu não vou falar em comunicação, porque o governo trocou a comunicação há 2 semanas, não é tempo suficiente para resolver, mas a comunicação em si só está mostrando que não é o grande problema do governo Lula, né? O grande problema é essa defasagem temporal, ou seja, PT e Lula estão vivendo em 2022, em 2002 e 2006 e se esqueceram que nós estamos em 2025. É preciso que abram o olho, Beto. É verdade. Tá bom, Cláudio, tá bom. Alerta de chuva aí na nossa região, chuva forte, principalmente para o litoral e para a capital nos próximos dias. Cláudio, e aí? Exato, Beto. São Paulo já choveu muito no sábado, ontem novamente, até o jogo do São Paulo e do Corinthians ele foi atrasado em meia hora, porque caiu muita água pelos lados do Morumbi, né? E aqui nós estamos hoje com um sol, mas com umas nuvens pesadas aí pelos horizontes, né? Abafado, como sempre ocorre quando tem tendências de chuva, mas os alertas estão aí para que a gente tome cuidado realmente. Deveremos ter chuvas, sim, não sei como elas virão, né? Mas o calor aqui está terrível. Não só o calor, né? Mas a umidade que está muito alta, né? Que provoca essa sensação de abafa. Isso para quem tem problemas, né? De Wi-Fi, né? Como eu tenho com o tempo, né? O meu Wi-Fi fica meio atordoado quando o tempo está assim, Beto. Que coisa. Você sabe que ontem eu estou aqui no litoral e eu recebi o alerta de tempestade por volta de 3 horas da tarde, 3h30. Eu recebi o alerta de previsão de tempestades. Isso não aconteceu, foi uma chuva forte, mas felizmente teve rajadas de vento. Tá bom, Boturim, semana apenas começando. Por enquanto, muitíssimo obrigado pela contribuição. Uma ótima semana e até amanhã. Uma ótima semana a todos, Beto. Até amanhã e aproveite o litoral aí. Estamos a trabalho também, meu amigo, infelizmente. Vamos lá. Agora, daqui a pouquinho, teremos a Leilani de Paula, mas antes vamos ao boletim esportivo do nosso companheiro César Roberto. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, e o São Paulo é o atual campeão da Copa São Paulo Futebol Juniores, hein? Jogando no último sábado pela manhã, na reabertura do Pacaembu, o São Paulo venceu o Corinthians por 3-2 de virada. O Timãozinho saiu na frente 2-0, o São Paulo diminuiu no final da primeira etapa e no segundo tempo voltou mais ligado para o jogo, empatou 2-2 e virou o jogo para 3-2. O São Paulo conquistou o 5º título desta competição, se igualando aí com o Fluminense e também com o Inter de Porto Alegre. O São Paulo havia vencido esta competição em 2019, lembrando que em 21, em razão da pandemia, nós não tivemos este torneio. O Corinthians, mesmo derrotado no sábado, continua sendo o time que mais ganhou esta copinha. Ao todo foram 11 títulos.
Passando para o Paulistão, Beto, quarta rodada encerrada no final de semana. Inter de Limeira 1, Ponte Preta 1 no último sábado no Limeirão. O Água Santa fez 3-0 no Bragantino. O Velo jogando em Rio Claro venceu o Santos por 2-1. Palmeiras perdeu em casa não, né? Em Barueri para o Novo Horizontino por 2-1. Mirassol fez 2-1 na Portuguesa. O Botafogo perdeu em Ribeirão Preto para o São Bernardo 1-0. O São Paulo ontem, debaixo de muita chuva no Morumbi, fez 3-1 no Corinthians. E ontem à noite o Guarani derrotou o Noroeste por 2-0. Noroeste que será o próximo adversário da Inter na quarta-feira em Bauru. No grupo A, Mirassol lidera com 9, Corinthians em segundo com 9, Inter é o terceiro com 3 e o Botafogo é o último colocado com 2 pontos ganhos. Lembrando que a Inter tem um jogo a menos, né? No grupo B, Guarani em primeiro com 7, Santos em segundo com 4, Bragantino em terceiro com 3 e a Portuguesa é a quarta colocada com 2 pontos ganhos. No grupo C, São Paulo lidera com 7, Novo Horizontino é o segundo com 5, Noroeste é o terceiro com 5 também e o Água Santa é o último colocado com 3. O São Bernardo lidera o grupo D com 9 pontos, o Palmeiras vem na segunda colocação com 7, a Ponte Preta é o terceiro com 6 e o Velo Clube é o último colocado com 3 pontos ganhos. Na classificação geral, Beto, que é liderado pelo Mirassol com 9 pontos, a Internacional de Limeira, deixa eu me ver aqui, ocupa a 14ª posição com 3 pontos ganhos. Atrás a Inter, somente a Portuguesa com 2 e o Botafogo de Ribeirão Preto também com 2. A Inter até que jogou bem sábado contra a Ponte no primeiro tempo, viu, Beto Lucato? No segundo, o Leão não conseguiu acreditar a mesma atuação do primeiro. O técnico Alberto Valentim voltou para a segunda etapa com 4 alterações. Uma delas foi o bom meio-campista, o Elvis, né? Meia que a Inter ainda não tem no seu elenco, e ele foi quem cruzou uma bola de cabeça para que o Everton Brito empatasse o jogo. O torcedor do Leão saiu do Limeirão no último sábado, mais uma vez, vaiando, criticando o trabalho do técnico Felipe Conceição. O Leão volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, lá em Bauru, contra a equipe do Noroeste. É isso aí, Beto. São as informações do esporte, sempre em nome de RR Ferragens e Ferramentas. Consertos de máquinas de todas as marcas, você tem em RR Assistência Técnica. Máquinas Bosch, Makita, DeWalt e Tramontina, vá na RR Assistência Técnica, na Maria Buzulin 466. E também em nome de Vitória Contabilidade. Escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, eu indico Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Só para encerrar, viu, Beto, me permita, a Inter volta agora, já voltou agora pela manhã aos treinamentos, treina agora de manhã, treina à tarde, treina amanhã de manhã e amanhã à tarde segue para Bauru, onde vai jogar na próxima quarta-feira. Legal? É isso aí. Uma boa segunda, uma boa semana para todo mundo, e esse Leão tem que melhorar, hein, meu amigo? Felipe Conceição está demorando para fazer esse time da Inter jogar. Um abração, até amanhã. Valeu, César. Muitíssimo obrigado. Vamos fazer contato agora com a treinadora física e comportamental Leilani de Paula. Não é? Tá com frio, Leilani? Tá com casaco lá? Seja muito bem-vinda, amiga. Tudo bem, tudo bom? Tudo Bom bem. dia, Roberto. Boa segunda a todos. A todos nós, a todos nós. Leilani, desculpa, muita gente está acompanhando o Big Brother, né? E já existe uma curiosidade aí em torno da Graciane Barbosa, uma pessoa muito musculosa, vamos dizer assim, o consumo de ovos, né? Que é extraordinário. Então, eu tenho 2 pontos para você abordar hoje. Primeiro, nós vamos começar pela alimentação. Gostaria que você falasse isso. Ela come, sei lá, precisa de 1 dúzia, 20 ovos por dia e tal, faz parte da dieta alimentar. Ela que é uma, digamos assim, uma viciada em treinamentos físicos, principalmente musculares. O ovo realmente ajuda nesse sentido, Leilani? Hoje nós temos realmente comprovações de que o ovo não é o vilão, ele realmente é saudável. Já brincávamos falando que se você tiver que ficar numa ilha deserta, você só podia levar um animal. Todo mundo fala, eu quero a galinha que bote ovo, porque ovo e banana são 2 coisas que um atleta não pode ficar. A gente brinca falando sobre isso.
porque realmente o ovo ele tem nutrientes que nós precisamos, completos ali. Então, é muito importante mesmo. Só que é claro que a quantidade de ovos que a Graciane come é surreal. Eu não dou conta de comer tudo isso, não, e nem quero, tá? Porque ali o atleta, Roberto, ele não está buscando saúde. Ela busca para fins estéticos. Então a gente nem tem que entrar no mérito da saúde com um indivíduo desse, porque daí é surreal a quantidade de ovos e o quanto ela está sobrecarregando também. E todo o seu corpo, todo o seu metabolismo ali é para funções atléticas. Então não dá para falar para o indivíduo saudável comer 20 ovos, uma pessoa que busca simplesmente uma qualidade de vida. Não dá. Verdade. Bom, então agora vamos entrar num outro ponto que esse aí me interessa demais. Ontem, por exemplo, eu não consegui fazer, dar a minha tradicional corridinha, porque eu cheguei aqui no litoral na parte da tarde e começou a chover um bocado e tal. Eu falei, não, hoje eu não vou arriscar, porque a chuva estava um pouco pesada também. Mas aí é claro que à noite você vai sentindo aquela falta, né, de praticar atividade física. Isso acontece, por exemplo, às vezes você perde aí a academia, alguma coisa, algum imprevisto e dá aquele sentimento de culpa então, também, né? E a gente percebe muito isso nela, ou seja, ela tem que mostrar o seu lado de pessoa, de mulher, etc., mas ela tem sensivelmente que diminuir a carga de atividade. Isso acaba dando um certo down, né? Um certo baixo astral na pessoa que não consegue manter a atividade física. Eu queria que você falasse sobre isso. Você vê no seu dia a dia, na academia, pessoas que muitas vezes até passam um pouco dos limites para manter a forma física nos padrões, digamos assim, próximos da Graciane? Olha, sim, nós temos dentro da academia vários contextos, né, Roberto? Tem a mulher que ela não se enxerga magra e nem bonita, e ela tá linda. Ela tem uma disfunção ali mesmo na sua percepção de valor. Ela olha e acha que aquilo nunca tá bom, e tá ótimo. Então, às vezes existe até uma discussão entre personal, ela vai trocando de personal que nem troca de roupa, porque nada tá bom para ela. Porque na verdade, o problema não é externo, é interno. É uma falta de percepção de valor e autoaceitação. É por isso que eu faço esses encontros todo mês, inclusive vai ter essa semana, tá, Roberto? Pode divulgar aí que quarta-feira eu tenho um encontro com as mulheres, que é o aulão da metamorfose, que eu falo justamente isso, autoaceitação e autoconfiança. Autoaceitação a gente recebe de mãe, é a minha relação com mãe. Autoconfiança vem com essa relação com pai. Então, quando eu vejo que as mulheres ficam o tempo todo buscando por estético, por mais uma cirurgia plástica, mais um botox, mais uma boca que todo mundo tem. Hoje todo mundo tá com a boca igual, né? Uma boca inchada, que não é a sua boca. Então, é muito preocupante, porque isso está distorcendo toda essa mulher, que ela é linda por natureza. A mulher brasileira ela é maravilhosa. Ela tem a sua natureza peculiar, então eu falo que as mulheres estão ali moldadas num padrão estético de beleza que alguém determinou que aquilo é bonito e tá todo mundo igual, como se fosse uma linha de produção. E ela não se enxerga bela do jeito que ela não consegue enxergar dentro dela valores. E isso vem da sua primeira infância, Roberto. Então eu vejo na academia uma disfunção muito grande nessa percepção. E é mais um pedido de socorro, socorro, alguém me nota, alguém me vê. Então, cada vez mais as roupas estão eh, mais escandalosas possíveis, quanto mais volumes melhor, quanto mais músculo melhor, tudo volume, eu preciso chamar a atenção. Então, isso é preocupante, sim, porque ela não está conseguindo entender que o valor dela não está nessa parte estética, não está no seu corpo, não está nesse músculo, não está nessa boca. Então, é preocupante, Roberto. É uma geração que eu falo que vem com uma disfunção já nos seus valores e quem eu sou mesmo, por falta de validação. E essa validação acontece com uma mãe. Então, olha quanto é importante, né? Pais e mães. Quem tem criança dentro de casa, aumente a sua autoestima dessa criança. Diga a ela o quanto ela é bonita. Diga eu te amo, valorize a sua filha e não fica se comparando, porque quando eu vejo uma pessoa que nem é tão bonita assim, ou um cara que não é bonito, mas ele se acha assim, ele tem uma postura de que eu sou o cara, porque esse cara teve mãe. Essa mulher teve mãe, Roberto. Então é muito importante a gente crescer recebendo esse amor de mamãe, para que a gente tenha a nossa percepção de valor e nós possamos aí estar alicerçado na autoestima, para que nada disso seja necessário. Eu estou buscando o treinamento físico para a saúde, não porque eu preciso provar nada para ninguém, não porque eu preciso chamar atenção, porque a Graciane, olha o que eu olho naquele corpo, eu vejo a falta de mãe que ela teve.
Interessante essa observação, hein? Interessante essa observação, Nós até estamos entrando em porque psicanálise, tá? Eu trago muito psicanálise comportamental. Então, isso é um estudo de psicanálise, isso é estudo de Freud, de Jung. Então, nós temos isso dentro da psicologia comportamental também. Então, é importante, Roberto, a nossa base, a mulher. É muito claro isso. Quando eu vejo uma mulher toda distorcida na sua autoestima e ela tá linda, eu falo, faltou mamãe aí. Faltou mamãe. E você pode ver, se você investigar, se você tiver ali 15 minutos de conversa, ela vai ela vai dizer o quanto ela tem uma ferida muito aberta, muito exposta. Então eu falo que eu, como personal trainer, Roberto, tenho que trazer essas informações para as mulheres. Porque por mais que você não tenha recebido isso da infância, hoje eu preciso me acolher. Eu sou adulta. Então hoje eu consigo regular minhas emoções, hoje eu consigo me dar aquilo que não foi dado, porque não é porque sua mãe tem culpa de alguma coisa, porque talvez ela também não tenha recebido. Nós fomos criados numa geração que nós precisamos de terapia, mas os nossos pais também precisavam, mas não tinham esse autoconhecimento todo, né? E não sabiam como produzir, como criar os filhos. Foi tudo uma maneira como também foram criados. Então, muitas vezes eu falo, mas eu nunca ouvi da minha mãe, eu te amo. Eu falei assim, mas eu tenho que falar, eu te amo pro meu filho, eu tenho que romper esses padrões. Então, é uma geração que realmente precisávamos de informação e não tínhamos, mas hoje não dá mais para repetir esses erros. E nós precisamos pensar assim: como que a gente quer que a nossa filha, o nosso filho, tenha respeito por si e impõe limites no outro, se você não está dando a ele a matéria-prima fundamental, que é a autoestima, amor próprio? Você demonstra amor pelo teu filho? Aquele amor, Roberto, que não é condicional. Porque nós somos criados, Roberto, num amor condicional. Se você comer tudo, mamãe vai dar sobremesa. Se você me obedecer na casa da vovó, daí eu levo você para passear. Se você passar na prova, nós vamos viajar. É um amor condicional. Se eu tenho que ter uma condição para receber esse amor de pai e mãe. Então, não é um amor Uhum. incondicional. Nós devemos amar os nossos filhos sem condição alguma. É isso que nós vamos mudar. Por isso que nós crescemos com tanta insegurança, com tanta baixa autoestima, essa falta do amor próprio, porque não foi validado, foi condicionado. Bacana, bacana. Muito profundo isso que você falou. Bom, antes de te liberar, vamos fazer um recorte bem bacana a respeito do seu aulão Metamorfose da próxima quarta-feira. Então, vamos às principais informações, minha amiga. É isso aí, eu faço esse encontro ao mês. Então, quem está começando já em janeiro já tem um conteúdo até dezembro, que nós vamos trabalhar profundamente esses aspectos mesmo, de como me sentir bem na própria pele. E se você se perdeu em algum momento da vida, tem como a gente resgatar essa mulher, resgatando a sua história, a sua biografia, se sentindo bem com tudo que aconteceu. E ali dá o primeiro passo, porque não tem como recomeçar apagando o seu passado e tudo aquilo que você viveu, porque aquilo construiu uma mulher muito forte. E nós falamos muito sobre mulheres empoderadas, mas na verdade esse empoderamento, ele precisa ser entendido como uma mulher vulnerável, e não uma mulher poderosa, porque a vulnerabilidade é a partir dessa consciência que eu consigo realmente sentir na minha essência quem eu sou. É ser vulnerável e sempre estar diante de mulheres pedindo ajuda, porque nós somos muito parecidas, né? Então, dentro desse grupo, nós vamos fazer esses encontros na Hotmart por apenas R$ 37. É um preço simbólico, porque eu quero criar mesmo uma grande comunidade de mulheres que querem construir essa autoestima, esse valor de percepção mesmo pessoal, resgatar toda essa história de vida, compartilhar esses momentos e entender o porquê que eu não consigo emagrecer, por que eu não consigo uma relação saudável, por que eu sempre me saboto. Então, é mudar os seus programas, romper alguns ciclos para que você possa permitir no seu corpo e na sua mente e flexibilizar todas essas couraças musculares que nós temos desde o útero da mamãe. Então, é muito importante esse resgate de quem eu sou e o que eu realmente quero da minha vida. Bacana. Daqui a pouco, todas essas informações estarão postadas também no portal da Tribuna de Limeira e, é claro, no Farol de Limeira. Minha amiga, boa sorte nessa empreitada. A gente se vê na próxima semana. Ótima semana e até mais. Até mais. Beijo grande para todos. Valeu. Essa é a Leilani de Paula, treinadora física e comportamental. Vamos a um intervalinho e depois a conclusão do nosso programa com o nosso companheiro Ricardo Galzerano e eu volto amanhã às 10 ao vivo.
Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. O governo Lula, todo mundo reconhece, inclusive os seus apoiadores, começou o ano muito mal. 2 anos aos trancos e barrancos, aí começa o ano com toda aquela história da taxação do Pixgate virou, as redes sociais pressionaram, o governo voltou atrás, no sentido de fiscalizar mais a movimentação bancária das pessoas, e aí de repente o governo acordou por uma coisa que qualquer dona de casa está vendo há meses, a alta dos alimentos. A inflação do ano passado deu 4,80 e pouco, acima já da média, mas a inflação dos alimentos passou de 8%. E ela pesa muito mais do que qualquer outro item no bolso das pessoas mais pobres. E o interessante é que acordou agora. Já comentamos aqui, outras pessoas também comentaram, há meses que os preços das coisas estavam muito caras. É só conversar com as donas de casa. Mas o problema é o seguinte, Brasília, naquela imensidão, os homens públicos ficam longe do contato com o povo, como existia no Rio de Janeiro. Muita gente foi contrária à criação de Brasília exatamente por isso. Não tem aquele caminho de casa, aquela ida do deputado, senador, funcionário público federal na feira, no supermercado, onde ele sente a população. Não, ficam todos muito isolados. Quem conhece Brasília sabe disso. Tudo é muito longe, não tem ruas, não tem calçadas, não tem contato com o povo. Então demora para cair a ficha de governos, de políticos, porque eles ouvem apenas os seus, desculpe a expressão, puxa-sacos. E agora, meses depois, percebe que a alta da inflação é decorrência principalmente da alta dos alimentos, que influi na popularidade tremendamente de um governo. E eles não estão encontrando solução para isso, porque não tem solução imediata. Erros acumulados, déficit fiscal, uma série de erros que o governo cometeu, deu nisso. É mais um percalço, mais uma queda de popularidade do presidente